Neemias capítulo 7. Esse texto de hoje, para mim, todos os textos têm sido muito especiais. Mas o texto de hoje, Neemias capítulo 7, para mim é um ponto de hidratação. Quando a gente está correndo, fazendo uma corrida de longa distância, depois de 10 quilômetros correndo, 12, dependendo da temperatura, é obrigatório, mandatório, você dar uma parada e estrategicamente tomar um gole d'água, se hidratar. E esse texto de hoje, para mim, nessa caminhada do livro de Neemias, é esse ponto de hidratação. Esse ponto em que a gente para rapidamente, bebe mais um pouquinho de água e relembra por que eu estou nessa caminhada. Por que eu estou nesse caminho que Deus me colocou. O livro de Neemias conta uma história. A história da restauração da cidade de Jerusalém. E essa história faz parte da grande história que começa em Gênesis e vai até a consumação em Apocalipse. E o livro de Neemias ele está inserido nessa história. O livro de Neemias, ele aponta para trás quando vê o povo sofrendo por causa do seu pecado e da sua desobediência. O povo sofre numa cidade que havia sido destruída, porque havia sido conquistada e escravizada, e o povo sofria, e aponta para trás, quando fala ali no livro de Gênesis, que haveria sofrimento na vida das pessoas por causa do pecado que entrou no mundo, e assim se reflete na história ali de Neemias, na história do povo que estava sofrendo ali enormemente. Essa é a nossa história também. Hoje sofremos, temos doenças, temos tristezas, a nossa comunicação não funciona muito bem por causa da herança de pecado que nós recebemos desde Adão. Mas é um livro também que aponta para frente. É um livro que aponta para restauração, para consumação, para muros que são reerguidos e para uma nova cidade. E a cidade de Jerusalém aqui, ela prefigura a cidade da Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde toda lágrima será enxugada. E esse capítulo 7 de Neemias, ele nos ajuda a lembrarmos que o nosso sofrimento nesse tempo, ele é passageiro, ele não pode ser comparado com a glória do porvir, e é para frente que nós estamos olhando, para a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele é indicado, ele é apontado nesse texto. A vida de Neemias aponta para o Redentor que eles esperavam. Os muros foram reconstruídos, a cidade começa a ser restaurada, mas ainda há uma expectativa de uma restauração ainda maior que viria. E nas páginas do Novo Testamento nós vemos esse Deus que se fez homem para restaurar as nossas vidas, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, e que aponta para a Nova Jerusalém, para a cidade onde não haverá mais choro, onde não haverá mais noite, porque o nosso Deus será aquele que nos iluminará e caminhará conosco. O capítulo 7, de forma especial, ele começa dizendo, a partir do versículo 1, depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Meus irmãos, a história que começa no capítulo 1 de Neemias, ela vem até esse ponto em que nós lemos no versículo 1, depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar. Neemias vivia a mais de 1000 quilômetros daquele lugar, na cidadela de Susã, na corte do rei Artaxerxes.
e ele vivia uma situação de tranquilidade. Comia do bom e do melhor, era copeiro do rei, era um homem de confiança ali, mas ele recebe a notícia da situação a respeito de como o povo estava vivendo. E ali, ouvindo aquela situação, escutando sobre as muralhas derrubadas, sobre o povo vivendo em grande miséria, seu coração se quebranta na presença do Senhor. E fala: Deus, como pode meu povo estar vivendo assim? E eu vivendo aqui nessa fortaleza. Deus, tem misericórdia. Nós pecamos contra o Senhor. É culpa nossa da gente estar assim por causa do nosso pecado. Mas tem misericórdia de nós. E Neemias se coloca à disposição de Deus e Deus o envia. Neemias continua orando e buscando a Deus, porque assim precisa ser feita a obra de Deus, debaixo de oração, debaixo de quebrantamento e da dependência do Senhor. E Neemias, após orar, depois de orar, Deus dá sabedoria, ele vai até o rei e fala: olha, eu preciso voltar na minha terra, fazer uma longa viagem, eu preciso de cartas para que eu tenha autorização para passar pelo reino, para que não me segurem no caminho, e eu preciso de materiais para trabalhar lá. E assim o rei, Deus toca o coração do rei, e então Neemias recebe autorização, recebe os materiais e chega até a cidade. E quando ele chega na cidade, ele vê que a situação parecia muito pior do que ele tinha ouvido falar. Circula pela cidade, ora, busca ainda mais a Deus. E ali ele entende, é tempo da gente começar a restauração. Neemias começa animando o povo, dando o exemplo. E o povo começa a se animar. A restauração começa, os muros começam a ser levantados, as famílias recebem as suas responsabilidades, mas não tarda que os inimigos se levantem e venham contra aquele povo. Inimigos de fora, situações e problemas de dentro, e o povo orando e buscando e clamando por misericórdia de Deus e confessando o seu pecado, e Deus dando graça para que eles continuem a avançar. A história é a história de Deus, do amor de Deus por aquele povo. O protagonista dessa história não é Neemias. O protagonista dessa história é o próprio Deus, que ama o povo, que não desiste do povo e que fala: eu vou restaurar, depois de mais de 100 anos, a vida desse povo. A adoração, a leitura da palavra. Esse é o meu povo amado. E depois de 52 dias, nós lemos na semana passada, 52 dias, a muralha estava reconstruída e os portões foram colocados no lugar. E nós lemos às vezes assim, numa batida só, e nós esquecemos dos detalhes. E nesses dias, quem tem acompanhado os noticiários e visto ali a respeito das notícias da guerra na Ucrânia, e a gente vê as imagens de como as cidades estavam antes e depois dos bombardeios, e nós vemos os prédios, os locais, hospitais, escolas, igrejas destruídos. E a gente pensa como as coisas se destroem rápido e como isso traz um impacto terrível para a vida das pessoas, que muitas vezes saíram de casa apenas com a roupa do corpo. E ontem eu estava ouvindo uma história de pessoas que tiveram que fugir por causa de perseguições e às vezes levam só a roupa do corpo e a chave de casa, que é aquele sinal que diz assim: olha, quem sabe um dia vou voltar. E o povo, quem sabe depois da Ucrânia, quando tiver a oportunidade de voltar e vai ver a sua casa destruída, e vai ver que só sobrou a chave, que não tem mais nada, talvez não tinha mais esperança. E pensar nessa situação de viver gerações assim, mais de 100 anos se passaram. Imagine que pessoas nasceram, cresceram, tiveram filhos, se casaram e nunca haviam visto aquelas muralhas levantadas. Eles já estavam acostumados com aquela situação, mas Deus tinha um plano e um propósito diferente para aquele povo, e as muralhas são restabelecidas, reconstruídas. Eu fico imaginando aquelas crianças que há 2 meses atrás, 60 dias atrás, brincavam nos escombros e agora olhavam com admiração a obra que Deus estava fazendo na vida daquele povo. As muralhas estavam de pé novamente. Glória ao nome do Senhor. As muralhas estavam de pé, mas diz a palavra do Senhor que o trabalho de reerguer as muralhas estava concluído, os portões haviam sido colocados, mas havia trabalho ainda a fazer. E Neemias, então, ele vai escalar
vai levantar homens e dar responsabilidade para eles, para que eles liderassem aqueles que seriam os guardas, os vigias, e dar ordens específicas para eles, para que vigiassem perto da sua casa, vigiassem em cima das muralhas, abrissem e fechassem os portões em horários específicos. E o último versículo dessa perícope, dessa porção que nós lemos, diz que a cidade era espaçosa. Ainda havia ali muitas possibilidades e muito trabalho ainda a ser feito, a ser realizado ali. O coração do povo parece que voltava a sonhar. A cidade era espaçosa, tinha muita coisa para fazer, gente para voltar, gente para ser restaurada, a adoração ao Senhor ser restabelecida. Reparem que foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Aponta para o objetivo final, o propósito, não era apenas levantar uma cidade, mas era levantar uma cidade e o nome do Senhor voltar a ser adorado, um avivamento ser derramado na vida do povo. Esse era o objetivo dessa reconstrução e dessa restauração. Esse era um tempo das pessoas acordarem de manhã e olharem e falarem: Senhor, muito obrigado. Nós relembramos o que nós passamos até aqui. Nós paramos nesse ponto de hidratação em que a gente precisa pensar: por que eu cheguei até aqui? E avançar. E continuar caminhando, porque enquanto estivermos neste mundo, precisaremos continuar avançando nesse processo de santificação que Deus nos colocou quando nos salvou. E que só será concluído quando chegarmos no céu. Na consumação. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos continuar caminhando. Precisamos continuar avançando. Mas precisamos também celebrar as vitórias, as reconstruções das muralhas. E esse é o tempo, no livro de Neemias, que o povo é convidado a relembrar o que havia sido feito e avançar. Esse é o convite da palavra do Senhor para as nossas vidas. É tempo da gente relembrar as muitas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E é tempo da gente não apenas relembrar e ficar com o coração saudoso, mas a gente avançar, porque Deus ainda tem mais para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Eu quero destacar algumas coisas nessa manhã, e a primeira coisa eu vou ler novamente. Acompanhe comigo o versículo número 1. A palavra do Senhor diz assim: depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar nessa manhã é que Deus protege o seu povo. Deus guarda o seu povo. A primeira coisa que foi feita naquela restauração foi levantar as muralhas de proteção, apontando para a gente a realidade que Deus guarda, Deus protege, Deus livra o seu povo. Deus é um Deus que nos ama, que nos guarda. Muitas vezes temos consciência dos livramentos, mas creio eu que muitas vezes também nós nem sabemos de como Deus tem nos protegido, como Deus tem trazido a sua intervenção na nossa vida, nos momentos em que a gente precisa, que a gente sabe e que a gente nunca sequer tomou consciência, porque esse é um Deus amoroso, que protege os seus filhos, que guarda os seus filhos. Essa é a história do povo de Deus. Quem protege o povo que estava ali em Jerusalém não eram os muros. Quem protege é Deus. Os muros foram reconstruídos, foram levantados para apontar para a realidade de que Deus é quem protege o povo. Havia uma proteção física ali, mas se os inimigos mais fortes do que eles, mais treinados, em maior número, quisessem avançar e entrar ali, eles iam conseguir. Haviam estratégias ali de abrir e fechar os muros em determinados horários, mas quem protege de fato e de verdade o povo é Deus. Quem guarda as nossas vidas é o Senhor. O cavalo, ele não pode garantir a nossa vitória. O nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa inteligência, as nossas capacidades, a nossa influência, ela não garante a vitória.
não garante a nossa proteção, e por mais que a gente tenha um seguro de vida, seguro de carro, seguro de tantas coisas, nós precisamos relembrar que o nosso coração não pode estar nessas seguranças humanas, porque é Deus quem protege o seu povo, e assim foi desde o começo da história, quando Deus coloca Adão num jardim, e fala, olha, eu fiz isso aqui para vocês viverem protegidos nesse jardim, para vocês cultivarem, para vocês se alegrarem, para vocês experimentarem da comunhão, da minha presença. Mas o homem peca, o homem se afasta de Deus, o homem cai, mas Deus não desiste de protegê-lo. A graça do Senhor não é retirada do homem, e Deus continua pela sua graça protegendo o seu povo. O Senhor colocou o homem ali, e Ele protegeu o homem, mas o homem se virou contra Deus, mas mesmo assim Deus não retira a sua graça e a sua bondade. O homem sofre as consequências do pecado, é verdade, mas Deus não vira as costas para o homem. Ele fala, olha, eu vou continuar cuidando de você, e a história bíblica, da primeira à última página, nos mostra isso. E no Apocalipse nós vamos ver o lugar de proteção, a cidade santa, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, e é para lá que nós iremos. Mas enquanto estamos nessa caminhada, entre a primeira e a última página dessa história, nós precisamos lembrar, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Assim Ele fez, mesmo com o assassino, o primeiro assassino, Caim, que matou seu irmão, Deus teve graça e misericórdia, e colocou uma marca em Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs em Caim um sinal para que se alguém viesse encontrá-lo, não matasse, protegendo e livrando Caim, ainda que ele tenha sido o primeiro assassino da história, tendo matado seu irmão. E a história segue, quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, e fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu vou ser contigo, Abraão. Você achava que a sua proteção era a sua terra, a sua parentela, o seu sustento? Não. A sua proteção, Abraão, sou eu, é a minha presença. E segue a palavra do Senhor dizendo, Gênesis capítulo 12, Deus protege Ló, o sobrinho de Abraão, e protege ele da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus protege e livra Isaac em Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai até ali o alto do monte para sacrificá-lo, e Deus fala, tá bom, a sua fé já foi provada, e o Deus provedor traz um cordeiro para ser sacrificado, apontando para o Senhor Jesus, a nossa proteção, a proteção da nossa alma e da nossa vida, livrador, aquele que nos livra. Mas meus irmãos, a história segue, e Deus protege Jacó, aquele que era o enganador, aquele cujo nome significa o enganador, enganou o seu irmão, enganou tantas pessoas, mas finalmente ele se encontra com Deus, se encontra com o anjo ali, e o anjo, em vez de o matar, em Gênesis capítulo 32, ele apenas toca na sua coxa, e ele continua mancando pelo resto da sua vida, numa ferida que Deus faz na vida de Jacó, trocando a sua identidade, o seu nome, dizendo, olha, lembre que você está mais fraco agora, que você não vai nunca mais andar do mesmo jeito que você andava antes, porque eu te protegi. Era para você ter morrido, mas eu tive misericórdia da sua vida, e assim Deus faz com as nossas vidas. Deus tem nos protegido, Deus tem nos livrado. Assim Deus fez com José, quando ele é vendido e não morto pelos seus irmãos, quando ele é preso e não morto na casa de Potifar, e quando José recebe os seus irmãos após a morte do seu pai, e não os mata e não se vinga deles, mas com misericórdia e amor diz, olha, vocês intentaram mal contra mim, Gênesis capítulo 50, versículo 20, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas sejam salvas e protegidas e alcançadas pelo amor e pela graça de Deus. Os muros de Jerusalém devem nos lembrar, devem nos trazer à memória que o nosso Deus protege o seu povo. Entregou o seu próprio Filho para nos livrar, para nos abençoar, para nos guardar, para nos dar
a proteção de uma vida sem sentido, sem propósito, para nos proteger da loucura e do caos que viveríamos se não encontrássemos um sentido para a nossa vida. Porque se não nos reencontrarmos com o nosso Criador, nossa vida não faz nenhum sentido. Nós não encontramos nesse mundo significado, sentido último e propósito para a nossa existência, a não ser que o nosso Criador venha até nós e nos salve e nos proteja desse caos e de perder a nossa sanidade. Em Jesus nós somos protegidos de uma vida sem propósito. Mas pregar sobre a proteção e ensinar sobre Deus proteger o seu povo pode nos dar a falsa impressão de que Deus protege o povo e de que isso significa que nada de mal nunca vai acontecer com o seu povo, mas isso não é verdade. Não creia nessa falácia, nessa mentira. Deus nos protege, nos livra, mas nós vivemos num mundo caído, num mundo que foi danificado, contaminado pelo pecado. As nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, os nossos relacionamentos, a natureza, todos foram contaminados pelo pecado e por isso ainda vivemos e experimentamos o sofrimento. Deus nos livra nos sofrimentos. Mas ainda que o nosso sofrimento seja tão grande, seja tão profundo, seja tão terrível nas nossas vidas, que nós precisemos encontrar com a morte. E nós acabamos de ser conduzidos aqui pelo Ministério de Louvor, com um louvor que fala muito ao meu coração. E quando enfim chegar o dia em que a morte encontrarei, eu tenho certeza que eu terei vitória, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. E quando a gente tem essa noção profunda de que se eu viver, é para o Senhor que eu vivo, e se eu morrer, é para o Senhor que eu morro. E se eu tenho essa certeza de que o Senhor me chamar hoje, se o Senhor quiser chamar a minha senha no dia de hoje, eu estou pronto para estar na presença dEle, porque Ele me alcançou, me salvou. Eu entendi, eu tenho vivido, eu tenho experimentado essa proteção. Eu me lembro que em São Gabriel da Cachoeira, quando entrávamos na voadeira, aquela canoa de alumínio com motor de polpa atrás, nós entrávamos ali como família. Eu, Marcelo, Samuel tinha 3 anos nas primeiras vezes que nós entramos. Esse era o louvor que sempre vinha ao meu coração. É porque Ele vive, é que eu posso crer no amanhã. E ontem nós recebemos um vídeo de missionários amigos nossos que estavam subindo uma cachoeira em São Gabriel. E o motor falhou no meio do caminho, o prático estava atravessando ali aquela cachoeira. E cachoeiras são corredeiras, lugar onde tem pedra ali no rio, e o rio fica bem agitado. E o motor parou e tinha só o piloto ali, ele estava de colete, mas a voadeira veio dando de lado, e aí não teve jeito, ela alagou, começou a entrar água, afundou, o piloto foi salvo, a perda foi só material, mas nós tínhamos isso muito firme no nosso coração. Senhor, a gente vai entrar nessa voadeira, mas a gente não tem garantia nenhuma. A gente está de colete, a gente escolheu um bom piloto, um bom prático, mas a garantia não é a gente, é o Senhor. E é porque o Senhor está vivo que o Senhor nos protege. Mas, Senhor, se for a última viagem que a gente vai fazer, Senhor, dá-nos graça para a gente seguir até o final. Porque o Senhor nos protege, quer vivamos, quer morramos, quer Ele nos cure, quer Ele não nos cure, o Senhor tem nos protegido e nos dado uma vida na presença dEle, de confiança. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é subverter qualquer ideia humana de segurança, de proteção. E quando o Senhor nos dá a graça da gente entender isso, nós entendemos, essa é a proteção do nosso Deus para as nossas vidas. É assim que o Senhor nos protege, dizendo, meu filho, minha filha, sua vida não acaba aqui. O sofrimento que você tem passado é passageiro. É passageiro. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por essas coisas. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E no último dia você vai se encontrar comigo. E nós precisamos nos lembrar
nesse ponto de parada, Senhor, o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado, tem nos guardado. Eu quero estar pronto para me encontrar com o Senhor. E eu sei que muitos de nós temos histórias, nesse tempo de pós-pandemia, de dizer, olha, perdemos parentes, foi difícil, sofremos. Temos muitas histórias, mas nós temos esperança. E quando a gente se reúne como igreja do Senhor para adorar o Senhor e nos lembrarmos uns aos outros, o Senhor continua protegendo e guardando a gente. E usa o povo, usa as pedras vivas dessa muralha para nos dizer, Deus continua cuidando de nós. Ele não nos abandonou. Ele não esqueceu da gente. Ele não foi pego de surpresa. O Senhor continua protegendo o seu povo. Ele tem todo o poder para nos livrar. Ele tem domínio sobre todas as situações. E se Ele nos livrar, se Ele nos curar, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a sua proteção, a sua graça, a sua misericórdia não foi removida das nossas vidas. Se as portas se fecharam, se a doença não teve cura, se o problema ainda não foi resolvido, não deixe que seu coração venha se ancorar nas coisas que estão ao nosso redor, mas que o Senhor nos ajude a ancorar o nosso coração e a nossa fé na certeza que a palavra nos diz. Há um Deus amoroso que nos protege, que nos guarda, um Deus de graça e de misericórdia. Há um Deus que nos protege. A palavra do Senhor segue dizendo, no versículo número 2, na última parte do versículo 2, vamos ler o versículo 2 inteiro. A palavra do Senhor nos diz assim, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, nesse ponto de parada no livro de Neemias, nós precisamos nos relembrar que Deus protege o seu povo. E por isso nós podemos avançar. Nós precisamos lembrar também de que Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças, de um combinado eterno. Porque quando nós lemos, Ananias era homem fiel e temente a Deus, nós temos a tentação de olhar para a vida de Ananias, e devemos olhar como um bom exemplo de fidelidade, de temor ao Senhor. Já falamos sobre temor ao Senhor aqui. Mas a outra parte desse combinado, ele era fiel e temente a Deus, que primeiro se revelou a Ananias. E é um Deus de aliança. Se Ananias pode ser fiel, ele não era fiel à sua consciência, ao seu povo, mas ele era fiel ao Deus de aliança. Fidelidade remete a gente para aliança. Outra palavra, a palavra também pode ser traduzida como Ananias era um homem íntegro, inteiro. Numa aliança que não se rompia com Deus, ele temia Deus. E meus irmãos, voltando em Neemias no capítulo 1, no versículo 4, na oração de Neemias, ele diz ali, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Ananias temia o Senhor, que guardas a aliança. A oração de Neemias era, Senhor, o Senhor é o Deus da aliança, que se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Esse é um cordão central da nossa teologia, a aliança do Senhor com o seu povo. Nós acabamos de celebrar, foi ministrada agora há pouco, a ceia do Senhor que aponta para a nova aliança, é assim que Deus se relaciona com o seu povo. E Ananias, no seu testemunho de homem fiel e temente a Deus, ele fala, Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança. Ele toma iniciativa. O meio de relacionamento, de aliança, não foi inventado pelo ser humano. Foi criado, instituído por Deus. E a aliança tem três partes.
Primeiro é a promessa. Deus, ele promete alguma coisa para os homens. Lá em Gênesis, a aliança, ela, aliás, percorre toda a palavra do Senhor. Essa teologia, ela percorre todas as páginas, todos os livros da Bíblia. E lá em Gênesis, Deus fala para Abraão: Abraão, olha, eu vou fazer uma aliança, eu tenho uma promessa para você. Aqui está o jardim, aqui está a árvore, as árvores que você pode comer de todas, mas tem uma promessa de que você será abençoado, terá vida. Mas existe a segunda parte da aliança, que é uma exigência. Você não pode comer de nenhuma, você pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a exigência. E havia o sinal ali, o sinal era aquela árvore dali que se ele comesse, ele morreria. E a morte entrou como uma consequência de ter sido quebrada aquela aliança. Assim também Deus se revela a Noé, fala: Noé, entra na arca, eu vou fazer uma aliança com você. E aí, entra na arca, leva a sua família, coloca todos os animais, eu vou destruir a terra com o dilúvio. E Deus então destrói a terra com o dilúvio. E quando a chuva passa, depois de 40 dias, e a arca repousa ali novamente, Noé sai, Deus fala: Noé, olha para esse arco daí, esse sinal que eu coloco nos céus. Esse sinal daí é o sinal da minha aliança. E eu tenho uma promessa para você, que você conserva, a terra vai ser conservada. E a exigência de Deus para Noé, está lá em Gênesis 9, de 1 a 3, era povoar e cuidar da terra. Assim também Deus fez com Abraão, quando chamou lá em Gênesis, no capítulo 12, já falamos sobre esse texto nessa manhã. A promessa é: Abraão, eu vou formar um povo, eu vou dar uma terra, você vai ter a minha bênção. E a exigência é que você me obedeça. E o sinal que Deus deu para Abraão foi a circuncisão. E esse sinal hoje em dia é o batismo, da nova aliança. Assim fez com Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu tenho uma exigência, uma aliança para fazer, uma promessa. Eu vou cuidar do povo, eu vou abençoar o povo. A exigência é: obedeçam a lei, a bênção de Deus na lei. E o sinal que Deus havia dado ali era o sábado. Guardem o sábado, esse é o sinal da minha aliança. A aliança era feita por duas partes. Havia um rei, e havia um rei mais poderoso. E esse era o tipo de aliança, de contrato que era feito, mas não era um contrato simples, como um contrato que a gente faz de compra e venda, mas era um contrato que fazia-se entre um rei muito mais poderoso e um rei menos poderoso, que tinha menos poder, exército. E aí o rei mais fraco falou: olha, eu não tenho condição de lutar contra você, vamos negociar condições de paz aqui. E então o rei mais poderoso, ele fala: olha, então eu tenho a promessa que vou fazer, eu não vou destruir você, e a exigência é que você me sirva, que você pague impostos. E aí eles faziam um sinal, e esse sinal era a forma que eles utilizavam para mostrar: olha, se você romper, se você quebrar essa aliança, você vai ter consequências. E o Deus da aliança, ele se manifesta para a gente, ele fala: olha, eu fiz uma aliança com o meu povo. E essas alianças que eu falei de Noé, de Abraão, de Adão, de Moisés, eram alianças transitórias, passageiras, imperfeitas, até que o Senhor, isso ele aponta em todo o Antigo Testamento: esperem o Messias, o Redentor, aquele que vai fazer a aliança perfeita. E então ele manda Jesus, e ele fala: olha, eu tenho uma promessa para vocês, eu vou escrever no coração de vocês a lei, e eu vou ajudar vocês a cumprir. Eu vou enviar o meu Espírito Santo para que vocês consigam cumprir a lei. Está lá em Jeremias, no capítulo 31. E a exigência de Deus era que nós pudéssemos crer. E o sinal que ele daria era o Espírito Santo de Deus. E então a nova aliança é estabelecida. E não mais um animal é sacrificado, mas o próprio Filho dele, para garantir essa aliança. E é isso que nós nos lembramos a cada mês, quando nós celebramos a ceia. Essa é a nova aliança. Não mais firmada nos compromissos humanos, em animais sacrificados, mas firmadas no corpo e no sangue do nosso Senhor. É uma aliança eterna, é uma aliança que não se acaba, é uma aliança que nós não temos condição de cumprir,
Por isso o Senhor Jesus foi entregue para morrer por nós, para falar: eu sei que vocês são fracos, é o que nosso Deus nos diz. Que vocês não têm condição de cumprir essa aliança, esse combinado. Mas eu vou enviar meu filho, 100% humano, que vai cumprir a lei, que vai morrer no lugar de vocês e que vai estabelecer essa nova aliança. Essa aliança que é garantida no sangue derramado do Senhor Jesus. Os contratos que nós fazemos nesse mundo, as alianças que os homens podem fazer um com os outros, elas são passageiros. Mas a aliança que Deus faz com o seu povo, esse contrato, esse relacionamento, ele é eterno. Ele é firmado na eternidade pelo sangue do Senhor, a nova aliança. E nessa aliança nós podemos descansar e continuar vivendo e crendo que nós não dependemos das nossas próprias forças, capacidades ou competências para a gente cumprir essa aliança, porque ela já foi cabalmente cumprida em Jesus, e nós, como herdeiros dessa aliança, nós recebemos essa bênção. E quando o Espírito Santo nos toca, nós, homens e mulheres que estávamos antes mortos em nossos delitos e pecados, que não tínhamos condição de crer por nós mesmos, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, somos vivificados pela ação do Espírito Santo e nos dá condição de crer e de receber e de fazer parte dessa aliança que o Senhor firma conosco e fala: meu filho, minha filha, eu estendi a mão, eu segurei na sua mão e eu não vou largar da sua mão. Esse é o contrato combinado que eu tenho com você. E você vai perseverar até o último dia, porque a minha graça vai contigo nessa aliança do Deus que nos chama, nos vivifica e nos sustenta, nos dando condição de perseverar até o fim. É a aliança do Senhor com as nossas vidas. O Senhor não esqueceu. O Senhor não abandonou você. O Senhor não estava dormindo. O Senhor não estava desatento quando as dificuldades aconteceram. Quando você tem passado por vales sombrios, lembre da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Ananias era um homem fiel e temente. Ele sabia que havia um Deus justo, santo, e que Ananias ele era pecador e que ele não dava conta. Mas a palavra do Senhor registra que ele era mais temente do que muitos outros, mas porque Deus o visitava com a sua graça, não é porque os méritos estavam nele. Antes ele apontava para Jesus, aquele que cumpriu cabamente, foi completamente fiel, e que nos dá a esperança, que dava a Ananias a esperança do Redentor que viria, e que dá para a gente a esperança do Redentor que já veio, e que nos garante a salvação, a redenção, e continuar nessa aliança, perseverando até o fim. Esse Deus de aliança, que não abandona o seu povo, que não se esquece, e que vai continuar com a gente até o final, que vai nos dar condição de continuar caminhando com Ele até o dia final. Por último, meus irmãos, o versículo número 3, a palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe por favor. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. No tempo de relembrar, no tempo de parar nessa pausa estratégica, nesse pit stop do capítulo 7, em que o povo havia terminado de construir as muralhas, é feita ali aquela escala de guardas. A muralha havia sido levantada e o povo lembra, Deus protege o seu povo. Deus levanta líderes tementes ao Senhor para lembrar, Deus é um Deus de aliança, é um Deus que nós precisamos ser fiéis, que nós podemos ter a certeza que em Jesus nós temos força, graça para poder sermos fiéis, não em nós mesmos. Mas a palavra do Senhor nos aponta também
para a oportunidade, privilégio e responsabilidade que Deus nos dá de nos envolvermos na obra dele, na obra que ele nos dá. Neemias então escolhe aqueles Hanani e Ananias como líderes ali entre eles, e ele dá então orientações para que os portões da cidade eles fossem abertos e fechados de uma forma específica. A proteção continuava, eles precisavam continuar cuidando. A obra de reconstrução das muralhas havia sido concluída, mas o povo continuava precisando cuidar da segurança da cidade. E o costume normal na época era: o sol começou a sair, abre os portões, as pessoas podem entrar e sair, mas isso significava que a cidade estaria mais vulnerável. E as ordens que Deus dá, bem específicas, não é só o sol levantar um pouquinho, mas ele fala: olha, os portões não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. A ideia era: o sol vai nascer, mas assim que o sol nasce, como a gente costuma dizer popularmente, o sol ainda está frio. No comecinho a gente já vê a luz, mas ainda não. Não abram os portões. E o sol vai subir, e quando você começar a sentir o calor do sol, aí sim, você pode abrir os portões. E aí ele diz também que no final do dia, enquanto os guardas estiverem ali, e a noite ainda não caiu completamente, fechem os portões e guardem a cidade. Esse é o jeito que eu quero que vocês trabalhem. Que a cidade continue a ser protegida. E aí ele segue dizendo: escolha então guardas entre os moradores de Jerusalém, entre aqueles que moram ali. E distribui alguns para que fiquem nos postos de guarda, em cima das muralhas, vigiando em turnos, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Algumas casas, inclusive, eram construídas em cima da muralha, e a ideia é que cada um ficasse no seu turno, na oportunidade de servir e no privilégio de se envolver na obra de Deus ali. E assim também a palavra de Deus nos aponta, nesse texto, de que muita coisa Deus já tem feito nas nossas vidas. Mas Ele quer nos dar a oportunidade de nós nos envolvermos ainda mais do jeito dEle, da maneira dEle, não das nossas próprias maneiras, na obra dEle. Havia um costume na época de abrir os portões logo que o sol saísse. Deus falou: não é assim que eu quero que vocês trabalhem. Feche os portões antes do sol se pôr e abram os portões só depois que ele subiu e o seu calor for sentido. Foi o jeito que Deus deu para aquele povo. E a palavra de Deus nos ensina, não apenas aqui é um texto narrativo que nós devemos olhar para ele e perguntar: será que aqui tem um princípio? Sim, tem um princípio. O princípio é: nós devemos servir ao Senhor, nos envolvermos na obra dele do jeito que ele nos orienta. A palavra do Senhor fala, o Senhor Jesus fala: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mateus 11, 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós devemos nos envolver na obra, carregar e fazer parte de algumas coisas na obra de Deus com alegria. Nós aprendemos muito com o pastor Ronaldo Lidório em São Gabriel da Cachoeira, enquanto servíamos lá entre indígenas. E uma das coisas que nós aprendemos desde lá do começo, nos primeiros dias, foi: André, um missionário bom é um missionário feliz. Quando ele começa a fazer o trabalho, e tudo está ruim, e tudo ele reclama, e todos os desafios são grandes demais, e as coisas não dão certo, para pensar se esse é o jeito que Deus quer que você faça as coisas, ou se já não é o tempo de Deus, de você não estar mais naquele local. O missionário bom é o missionário feliz, que vê os desafios e se alegra com a graça e a força que Deus dá, porque nós precisamos fazer a obra não carregando fardos pesados, mas carregando o fardo que o Senhor nos dá. Isso não significa que não vão ter sacrifícios, que a gente não precisa ter compromisso, que sempre vai ser fácil, mas nós precisamos fazer do jeito que Deus nos ensina, do jeito que Deus nos mostra. Se envolva na obra, é o que Ele está falando para a gente nessa manhã. E temos muitas possibilidades. E da mesma forma, da primeira à última
parte da palavra de Deus, vemos pessoas se envolvendo na obra do Senhor do jeito que Ele prescreveu. Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, Deus dá responsabilidade para Adão de cultivar a terra, de cuidar dela. No capítulo 6 de Gênesis, Deus fala para Noé, Noé, constrói a arca do jeito que eu estou ensinando para você. Eu vou salvar a sua família, mas eu te dou a oportunidade de você trabalhar, de fazer do jeito que eu estou ensinando. Em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor fala, trabalhem, mas descansem. No sábado, é dia para vocês descansarem. No dia do Senhor, é dia da gente descansar. No dia que o Senhor nos deu, a gente não precisa trabalhar o tempo todo. Aliás, a gente não deve trabalhar o tempo todo. A gente precisa trabalhar do jeito que Deus nos fala e confiar de que a obra não depende da gente. Se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. A gente só precisa servir ao Senhor do jeito que Ele nos mostra. Deus entregou a Moisés as instruções para o tabernáculo. Você lê isso em Êxodo, capítulo 25. E Ele dá as medidas, o jeito como as coisas deveriam ser feitas. Em Números, no capítulo 2, Deus orienta o povo a, peregrinando ali pelo deserto, eles levarem o tabernáculo que havia sido construído, e quando eles parassem para se acampar no deserto, Deus fala, olha, vocês pararam, mas a ordem, a minha forma, cada tribo vai estar em uma localização diferente. Não só no Antigo, mas no Novo Testamento, Deus nos dá instruções. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele nos diz, sirvam uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, capacidades, para que a gente sirva uns aos outros. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. O Senhor nos convida a nos envolvermos com a obra dEle. Nossas cadeiras não precisam ser aquecidas. Deus não chamou a gente para esquentar os bancos da igreja, mas para servir a Ele. Nos salvou, tem nos sustentado, tem nos protegido, e Ele tem nos chamado para servir a Ele da forma como Ele tem para a gente. Tem espaço para você. Tem oportunidade para você servir na obra do Senhor nessa igreja. Nesses arredores, 350 mil pessoas. Gente que precisa ser socorrida, evangelizada. Gente que precisa ser consolada. Na nossa igreja, no nosso meio, gente que precisa ser curada. Gente que precisa receber uma oração, uma visita, uma palavra de consolo, de conforto. Tem trabalho, muito trabalho. Muita coisa para ser feita e Deus nos dá o privilégio, a oportunidade. Porque o Senhor e a obra dEle têm avançado e vão continuar avançando. E para nós é um privilégio fazer parte disso. Não encare como uma obrigação, como um peso, mas como um privilégio. Imaginem aqueles homens ali, tendo sido escalados, para depois de as muralhas terem sido levantadas, falar assim, que bom, eu tenho o privilégio agora de servir ao meu povo, servindo como vigia. Alguns perto de casa, da sua própria casa, outros nos postos de guarda, em cima dos muros, mas havia ali uma escala e um jeito que Deus havia prescrito. Na IP Barra também temos muitos postos de trabalho. Temos orado, temos pedido, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, assim o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Orem, e nós temos orado. E quando os discípulos oraram pedindo mais trabalhadores, a primeira resposta da oração foram os próprios discípulos. E meus irmãos, tem sido tão bom orar por essa igreja e ver gente que ora e que fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E foi tão especial na sexta-feira à noite a gente orar por cada ministério. E tem ministério ainda da nossa igreja que a gente ainda precisa de gente, então se apresente, se voluntarie. Mas eu não sei como é que faz. Deus há de capacitar.
Deus coloca no nosso coração. Deus nos ajuda a perceber as necessidades, assim como aconteceu com Neemias. Ele estava lá na corte, tranquilo, mas chega a necessidade ali, chega a visita do seu irmão e ele pergunta, como é que está o povo? E as notícias chegam. Ouse fazer perguntas. Como é que eu posso servir essa igreja? Como é que eu posso fazer parte daquilo que Deus já tem feito? E por último eu quero ler o último versículo, versículo número 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Alguns poderiam olhar para essa realidade e falar assim, poxa, ainda tem tanto trabalho. Mas a palavra do Senhor nos desafia nessa manhã a olhar para essa cidade grande, espaçosa, e dizer a mesma frase, mas de outra forma. Poxa, que privilégio, ainda tem tanto trabalho a ser feito, ainda tem tantas coisas a serem realizadas, e essa é a visão que Deus tem dado para o nosso coração. A IP Barra, plantada nesse lugar, é uma avenida de possibilidades. Deus há de derramar muito mais bênção, capacitação, trazer gente para cá, para ouvir o Evangelho, enviar gente. Nós oramos para que enviemos missionários, para que daqui saiam pastores, para que cada um nessa igreja seja um sinal do reino de Deus, para que cada um que entre ali sinta o amor do Senhor, que não entre nunca um visitante, saia da mesma forma que entrou, mas se sinta constrangido e amado por essa igreja, que a gente possa entender o que a palavra de Deus diz, que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, o Senhor já nos amou, que o Senhor nos dê graça da gente amar, servir a Ele, aproveitar essa cidade grande e espaçosa. Mas meus irmãos, se envolver na obra de Deus, servir ao Senhor, servir ao nosso próximo, amar, vai significar abrir mão de algumas coisas. Aqueles guardas abriram mão do sono, abriram mão do conforto de estar com a sua família. Amar alguém, como é que a gente pode fazer isso? A gente talvez espera, não, eu vou amar e eu tenho que ter um sentimento, uma coisa aqui no meu coração me impulsionando. Você não precisa disso. Nós precisamos amar com coisas práticas. Eu não estou sentindo vontade de ligar, mas eu sei que alguém precisa de uma ligação, de uma palavra de conforto. O que eu preciso fazer? Ficar esperando o sentimento vir? Eu preciso ligar, preciso visitar. Você vai sacrificar o seu tempo, é verdade. Você vai colocar diante do Senhor a sua energia. Você vai abrir mão de fazer alguma outra coisa, mas que o Senhor nos dê graça para que a gente possa amar uns aos outros, servir uns aos outros, não olhar só para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades. E eu creio, e eu tenho visto isso, eu tenho testemunhado o Senhor curando, restaurando as pessoas, porque fala, Senhor, eu ainda estou ferido, ainda estou doente, mas eu quero servir ao Senhor. E eu queria fazer muito mais, e quando a gente se coloca na presença e à disposição do Senhor, o Senhor fala, meu filho, enquanto você me serve, eu vou te curando, vou te renovando, o meu rio de água viva vai fluindo, vai limpando, vai renovando a tua vida. Que nessa manhã o Senhor nos dê graça para compreender que nós temos um privilégio, uma oportunidade de servir a Ele nessa igreja, nesse lugar, nos lugares onde essa igreja vai estar durante a semana. Você vai encontrar com gente, com pessoas no seu convívio que eu não tenho condição de encontrar, que outras pessoas não têm condição. É o seu campo missionário, é o seu colega de trabalho, aquele mais chato de todos, que ninguém quer estar perto, que persegue todo mundo. O Senhor quer que você o ame, que você o perdoe, que você caminhe a segunda, a terceira milha com Ele. O Senhor quer usar você para que você possa servir ao Senhor na vida daquele teu colega, do seu parente, dos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude a parar, a relembrar
O Senhor tem nos protegido, vai continuar nos protegendo e nos livrando. O Senhor fez uma aliança conosco, não esqueceu, não nos abandonou, Ele garante essa aliança, Ele sustenta. E Ele tem nos dado a oportunidade de avançar, olhando para frente e servindo a Ele, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, olhar para o seu próprio coração, conversar com Ele. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome por essa manhã, pela bênção e privilégio que o Senhor nos dá de abrir livremente a Tua palavra nesse país em que nós podemos ler, pregar, ensinar, enquanto tantas pessoas ao redor do mundo se reuniram nesse domingo, escondidos para não serem mortos. Nós agradecemos, porque o Senhor tem nos protegido e tem nos livrado. Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos protege do caos, de enlouquecermos sem esperança, porque muitos têm enlouquecido porque não conseguem entender o sentido, o significado e o propósito da sua vida. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a lembrarmos a cada dia, Deus. O Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos livra, o Senhor é o Deus que nos abençoa, nos guarda. O Senhor é o Deus que nos alcançou com a Tua boa mão, com a Tua aliança e nos sustenta. Louvado seja o Teu nome, Deus. Deus amado, o Senhor tem nos dado oportunidade de servir ao Senhor. Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos talentos, com o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa influência. Deus, dá-nos a graça de podermos fazer parte daquilo que o Senhor já começou a fazer há 30 anos atrás na vida dessa igreja. O Senhor continua fazendo, louvado seja o nome do Senhor, Deus. Senhor, que possamos ser relevantes na nossa vizinhança, nessas comunidades, na vida dessas pessoas. Senhor, que o Senhor nos use, Pai, para alcançar a nossa vizinhança, não apenas da igreja, do templo, mas a nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso condomínio, no nosso trabalho. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, essa graça, Pai, em nome de Jesus, a servirmos a Senhor do jeito que o Senhor quer, no propósito que o Senhor tem para a gente. Levanta, Pai, trabalhadores para a seara do Senhor. Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos. Nós nos relembramos da Tua graça, queremos avançar. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para receber a bênção do Senhor. E depois da bênção, o Ministério de Louvor vai cantar mais um louvor, encerrando o nosso culto dessa manhã. E que você gaste um tempinho orando, colocando a sua vida diante do Senhor. Depois que o Ministério de Louvor passar a primeira parte da música, nós vamos estar à porta ali, cumprimentando os irmãos que assim desejarem. E queremos dizer que estamos em oração por todos vocês, felizes com a caminhada que o Senhor tem nos dado. Nós temos visitado alguns irmãos. A nossa meta, minha meta pessoal, é conseguir visitar todas as famílias da igreja até o final do ano. Alguns têm convidado, outros não têm convidado. Por mim não tem problema. Se você não me convidar, eu vou me convidar. Eu vou assim mesmo visitar a sua casa. A não ser que você não queira, eu vou falar, não, você não quer, tudo bem, eu não vou. Mas eu quero estar com cada um, quero conhecer as histórias, quero que vocês nos conheçam. Queremos ser uma família, um corpo que caminha junto para a glória do Senhor. Feche seus olhos, receba a bênção do Senhor nessa hora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.